Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, no seu 7º capítulo. Segundo livro das Crônicas, no seu 7º capítulo. Os versículos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Irmãos, este texto, ele é muito conhecido. Eu conheço esse texto desde a minha conversão a Jesus. Olhando o conjunto dos textos deste capítulo, nós encontramos nos versículos 13 a 16 a resposta que o cronista coloca à oração do rei Salomão a Deus, que aparece no capítulo 6, como o discurso de Salomão ao povo e também a oração pessoal de Salomão. Filho do rei Davi, ele teve a oportunidade de construir e edificar uma casa, um templo para cultuar ao Deus de Israel, o que levou 20 anos para ser concluída e trouxe inúmeras bênçãos para a nação. No dia em que a obra foi finalizada e consagrada, a presença divina encheu a casa em um ato de aprovação para aquela obra tão magnífica. Deus se manifestou para Salomão com um alerta preventivo, e desta revelação 4 passos são exigidos do povo de Israel se eles algum dia se desviassem e precisassem ser restaurados espiritualmente. E é sobre estas condições que vamos refletir com os irmãos nesta noite, condições para receber a restauração das bênçãos divinas. A primeira condição está aí no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então esta é a primeira condição, se humilhar. Interessante, irmãos, que a palavra humilhar em hebraico significa dobrar os joelhos, abaixar. E Deus não está falando com desconhecidos, porque o versículo inicia dizendo, se o meu povo. A gente sabe que ser povo de Deus é um privilégio e também uma responsabilidade. Deus está falando com o povo dele, está convidando o seu povo que leva o seu nome a se humilhar, a estar em submissão, a viver em um estado de rendição. Irmãos, o ato de se humilhar demonstra reconhecimento da soberania de Deus e a disposição de lhe obedecer como soberano e Senhor. Todos os servos de Deus precisam entender que nunca será possível alcançar restauração espiritual, intimidade com Deus, se não
exercerem uma obediência plena à sua vontade. A humilhação descrita aqui não tem nada a ver com alta depreciação, mas com o dominar da própria natureza rebelada, contrária à vontade divina, reduzindo a uma experiência de cumprir a vontade de alguém superior e não a sua própria vontade pecadora e obstinada. O profeta Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, alguém afirmou, e eu concordo plenamente, que não serão as suas horas de oração, os seus dias em jejuns, suas práticas de serviço na igreja, e muito menos realizações por meio dos dons espirituais que irá agradar a Deus, e sim o humilhar-se na presença dEle, quebrantamento e a contrição diante da presença de Deus, diz as Escrituras. Tiago, no seu capítulo 4, nos diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Diz ele: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, humilhar-se é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Eu o reconheço quando me comparo com Deus mesmo, não com meu irmão, que eu posso colocar num nível espiritual, moral e intelectual mais baixo que eu, e ele pode fazer o mesmo comigo. Humilhar-se é reconhecer que eu sou dependente de Deus, que Ele tem o controle da minha vida, eu não o tenho. E essa é a primeira condição para receber a restauração das bênçãos divinas. Isso significa que reconhecemos que estamos longe do padrão de Deus, dos mandamentos de Deus. Para tanto, devo examinar a minha vida como referencial aos padrões de Deus. Temos feito isto? Temos nos humilhado diante de Deus? O humilhar-se é uma consequência do examinar-se à luz do amor, cuidado e misericórdia de Deus por nós. E nisso, Jesus é o nosso padrão. Não sou melhor ou superior a ninguém, mas eu dependo a todo instante do Senhor. Humilhar-se é reconhecer que a solução da nossa vida está no Senhor. A restauração que vem de Deus começa quando eu me humilho, quando o povo de Deus se humilha. O mundo é impactado quando o povo de Deus se prostra diante dele. Antes da igreja chamar o mundo ao arrependimento, ela precisa humilhar-se diante de Deus. A restauração do mundo passa pela restauração do povo de Deus. É por isso que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Logo após, ele nos coloca a segunda condição: e orar. Irmãos, infelizmente, oração parece uma prática que está em profundo desuso nos dias atuais.
Sexta-feira eu participei de uma convocação para um momento de jejum, de oração e de vigília. Chegamos no horário combinado. Aguardamos um pouquinho. Aos irmãos que estavam nos recebendo, a senhora daquela casa, ela olhou para mim e disse: eu esperava mais gente, pastor. E realmente ela preparou um caldo de galinha para um número bem grande de orantes. Mas nós éramos apenas 9 orantes. Irmãos, a gente precisa entender que oração sempre foi a mola mestra para levar os crentes a obterem experiências com Deus e receber a visitação de sua presença desde os tempos mais remotos. Mas com o passar dos anos e com a avalanche de inovações dos tempos contemporâneos, a igreja vem deixando para trás o que em sua fundação e nascimento era uma atividade vital: a oração. Irmãos, Jesus não fazia orações convencionais por desencargo de consciência. Antes, orar para ele era uma necessidade de vida e ministério. Mateus capítulo 14, versículo 23, diz que despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ele ali só, fazendo o quê? Orando. Em Lucas 6,12 diz que e aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Irmãos, como tem sido a nossa convicção? O reformador Martinho Lutero nos descreve que muitas vezes ele foi levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. Você tem experimentado desta forma a prática da oração na sua vida? Como tem sido o seu tempo na presença de Deus? A oração é prioridade ou busco orar quando me sobra tempo? Deixo para orar somente quando estou aflito e em desespero? Irmãos, quando nós reconhecemos que o alento está na oração, experimentamos a grande manifestação da presença de Deus nos concedendo restauração. Essa advertência de Deus aqui àquele povo era uma advertência muito séria. Quando aquele povo se desviasse, estivesse longe da presença de Deus, ele vai dizer: olha, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Paulo o apóstolo adverte: ore em todas as circunstâncias. Porque ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, dos céus eu ouvirei. Irmãos, a oração faz toda a diferença. A função da oração é mudar o que ora. O salmista diz: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, dirige-me pelo caminho eterno. Mas logo após, irmãos, o humilhar-se, o orar, vem a terceira condição: buscar a Deus. Irmãos, eu sempre digo, não há problema em buscarmos bênçãos para a nossa vida.
Mas não devemos buscar somente a mão ajudadora de Deus. Devemos buscar a Deus pelo simples prazer de ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Isso só vai acontecer quando a nossa busca for uma prioridade em nossa vida. Mas é interessante, irmãos, que após a oração vem a palavra buscar. Essa expressão buscar a Deus, buscar ao Senhor, buscar o Senhor Deus, são expressões que indicam nas Escrituras a inclinação para fazer orações. Tanto é verdade que alguns estudiosos da Bíblia, alguns pastores, juntam o orar com o buscar num argumento só, dizendo que orar e buscar são a mesma coisa. Mas eu gostaria que você percebesse o seguinte: no texto que nós lemos, a expressão orar está separada da expressão buscar a face de Deus. Logo, concluímos que há uma distinção nessas duas expressões para este contexto aqui. Por isso, precisa entender que buscar a face de Deus é um nível acima de simplesmente fazer oração, fazer petições. Buscar a face de Deus é um forte propósito de conhecer, através de experiências, a verdadeira imagem de Deus. Ou seja, buscá-lo intimamente, conhecê-lo intimamente, como ele nunca foi conhecido. Irmãos, buscar a face de Deus é voltar a minha vida para a direção de Deus, com uma visão do poder e do amor de Deus. Quem tem essa visão busca Deus, quem não tem, não busca Deus. Buscar a face de Deus é buscar ter prazer, é ter prazer na presença dEle, desejando-o como a melhor companhia, certo de que é prazeroso estar diante dEle. É firmar um compromisso com Deus, compromisso coerente com a minha visão de Deus e com o que Ele quer para mim. Que seja esta a minha oração. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Salmo 27, versículo 8. Já no Salmo 105, versículo 4, o salmista diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Você quer que a sua vida espiritual seja restaurada? Humilhe-se, ore, busque a intimidade com Deus. Intimidade com Deus é para aqueles que o conhecem realmente. Mas após, ele coloca a quarta condição: converter-se dos maus caminhos. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu olhava para este texto, e principalmente para esse versículo, eu achava que a ordem estava invertida. Para mim era necessário haver conversão, primeiramente para que houvesse humilhação, oração e busca. Mas a ordem não está invertida, porque Deus está falando para o seu povo. Ele não está falando para os descrentes, Ele não está falando para gentios.
quando aqueles que conhecem a Deus se desviam da verdade, caem e praticam os mesmos pecados daqueles que não temem ao Senhor, tornam-se pedras de tropeço, embaraço e motivo de escândalo onde quer que estejam. Irmãos, na minha vida, na minha caminhada com Cristo, não porque eu sou hoje um pastor, mas quando eu não era, o meu maior temor era ser pedra de tropeço, escândalo com as minhas atitudes, com os meus atos. A gente sabe que a conversão a Jesus é única e exclusiva. Mas hoje nós estamos com a igreja cheia, todas as igrejas cheias de membros, de seguidores, de discípulos de Jesus, que precisam se converter dos seus maus caminhos. O reverendo Hinaldo Peixoto, ele disse: precisamos converter, e ele estava dirigindo a sua igreja, a pessoas já salvas por Jesus. Precisamos converter os pensamentos, precisamos converter a língua, precisamos converter o temperamento e os sentimentos. Existem muitas coisas em nossa vida que precisam de mudança. Recentemente eu estava conversando com alguém, nós estávamos discutindo sobre o que significa desenvolver a vossa salvação. Eu estava dizendo assim, eu entendo que ele está falando para pessoas salvas, mas que precisam desenvolver essa salvação vivendo uma vida santa, se convertendo dos seus maus caminhos. Irmãos, na realidade é um processo que nós deveríamos fazer diuturnamente, indo nos convertendo das coisas ruins que nós fazemos, do nosso mau testemunho. Irmão, se nós continuamos sendo a mesma pessoa após termos aceitado Jesus, o mesmo marido ruim, ranziza, sem educação, mal educado, se continuamos sendo a mesma esposa, ranziza, faladeira, sempre com palavras chulas na sua boca, precisamos nos converter. Se continuamos sendo filhos rebeldes, mal educados, precisamos nos converter. Se continuamos sendo aquele tipo de membro de igreja, que é uma coisa na igreja e lá fora é outra, precisamos nos converter. Existem muitas coisas em nossa vida que precisam de mudança. Que o Espírito Santo, dessa forma, converta os nossos corações e que possamos clamar como o profeta Jeremias. Dirigindo-se a Deus, ele diz assim: converte-nos a ti e nós nos converteremos. A igreja de Deus é convocada pelo próprio Deus a voltar suas costas para o pecado e converter-se dos seus maus caminhos. Esta palavra não era só para a época de Salomão e do povo sobre o qual ele reinava. É para nós hoje, é para a igreja hoje. O reverendo Hernandes Dias Lopes, num de seus artigos, ele diz assim: os pecados do povo de Deus são mais graves do que os pecados das demais pessoas.
Isso porque o povo de Deus peca contra um maior conhecimento. O povo de Deus denuncia o pecado em público e não poucas vezes o pratica em secreto. É por isso que ele diz que pecado nosso é maior, porque a gente peca contra um maior conhecimento. Mas o que o senhor está querendo dizer com isto, pastor? Irmão, nós precisamos estar atentos, porque nós gostamos de proclamar para o público que precisamos amar e não nos amamos, que precisamos perdoar e não perdoamos, que é feio falar mal da vida do outro, da vida alheia, e estamos falando. Onde nós estamos? Precisamos mudar e mudar de vida. Precisamos mudar os hábitos, os maus caminhos que estão presentes em nossa vida. Ou o arrependimento, ou a mudança de direção é algo tão distante de nós. Humilhar-se, orar e converter-se, buscar a face de Deus e converter-se dos seus maus caminhos é algo que precisa merecer a nossa atenção. Irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas que no coletivo adoram a Deus. Que se arrepiam, que são muitas vezes elevadas até o terceiro céu, mas quando saem do coletivo, não conseguem manter um relacionamento com Deus. E muito menos colocar em prática aquilo que elas aprenderam na igreja, aquilo que elas vivenciaram na igreja. Muitas vezes a minha esposa me questiona, mas por que é que você agiu dessa maneira diante dessa situação, Paulo? E eu disse, porque é assim que Jesus Cristo agiria diante dessa situação. Se eu não agir assim, eu posso pegar a minha mochila e ir embora, deixar de ser discípulo, seguidor de Jesus. Certo pastor afirmou que andar com Deus significa estar disposto a dar meia volta, se converter sempre que preciso for. Entenda, eu não estou dizendo que você perdeu a sua salvação. A sua conversão é única e exclusiva. Mas você tem que concordar comigo que com o passar do tempo, você vai folgando na sua vida. Você vai permitindo que a filosofia humanista desse século pós-modernista vá influenciando a sua vida, que o pecado vai tomando forma na sua vida, que você não consegue mais nem humilhar-se na presença do Senhor. Suas orações se tornam vagas,
Você não tem mais intimidade com Deus porque não busca a face dele, e muito menos você se dispõe a se converter dos seus maus caminhos. Você decide andar com Deus apesar dos resultados positivos ou negativos. A maioria das pessoas somente andam com Deus quando tem resultados positivos em termos material. Outros só o fazem por causa da escassez. Mas para viver no equilíbrio entre a necessidade e o suprimento, e mesmo assim andar com Deus, é preciso um posicionamento antecipado de cada pessoa. Concluindo, irmãos, esse texto sempre esteve na lembrança dos israelitas pós-monarquia. Sempre que eles passavam por dificuldades, se lembravam dessa maravilhosa verdade. Foi assim, por exemplo, nos tempos de Ezequias, de Josias e de Elias. Assim, ao perceberem a ausência de chuvas, a seca nos campos, a corrupção nas cidades e a opressão dos mais ricos, esses homens de Deus voltaram seus corações para buscar ao Senhor e clamaram a Deus pelo cumprimento da sua promessa. Esse texto, irmãos, é um texto que precisa sempre estar em nossa lembrança quando nós estamos nos desviando, quando nós estamos nos distanciando de Deus. Humilhar-se. Todos nós precisamos entender que nunca será possível alcançar restauração espiritual, intimidade com Deus, se não exercermos uma obediência plena à sua vontade. Orar. Só quando nos humilhamos diante de Deus é que entendemos a essência verdadeira da oração, do relacionamento com Deus. Nunca se esqueça da frase de Martinho Lutero: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. Buscar a face de Deus é voltar a minha vida para a direção de Deus, com a visão do poder e do amor de Deus. Quem tem essa visão, busca Deus. Quem não tem, não busca. Converter-se dos seus maus caminhos. Repito, a conversão de Jesus é única e exclusiva. Mas precisamos converter os nossos pensamentos. Precisamos converter a nossa língua maliciosa, que é o próprio inferno, é fogo do inferno. Língua maldosa que maltrata, que machuca. Língua desamorosa. Precisamos converter o nosso temperamento, esse temperamento que maltrata os outros, que maltrata aqueles que convivem conosco, que maltratam os nossos irmãos e amigos.
Precisamos converter os nossos sentimentos. Existem muitas coisas em nossa vida que precisam de mudança. Que possamos dizer como Jeremias o profeta: converte-nos a ti e nós nos converteremos. Irmãos, nós só vamos entender a mensagem cantada hoje pelas crianças que falam a respeito da ressurreição de Cristo, se nós entendermos que precisamos voltar para Deus.